Paz do Senhor, amados irmãos. Deixar mais um vídeo diário aí para os irmãos. Gostaria de deixar um texto muito conhecido, mas numa visão muito pessoal do texto, né? Provérbios 22, versículo 6, muito conhecido dos irmãos, talvez assim pelo endereço você não lembre, mas quando eu começar a ler, você vai saber o que está escrito lá. Está escrito assim nessa versão bíblica: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em algumas versões está escrito eduque o menino no caminho em que ele deve andar. Em outra versão está escrito que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Pois bem, esse versículo, por mais que pareça fácil de entender, existem pessoas que até mesmo atribuem esse ensina o caminho que deve andar apenas a questão da igreja, apenas a questão do ciclo religioso, né? Nós vemos isso em apresentações de crianças na igreja, onde a instrução é assim: você deve ensinar o caminho que ela deve andar, ensinar os caminhos do Senhor. Isso está implícito, mas eu gostaria de pegar aqui esse versículo e fazer alguns pensamentos sobre o que ele significa para mim. E quem sabe você também possa pegar alguma coisa para você, quem sabe sirva também. Esse versículo, a primeira coisa que ele vai dizer para a gente é que nós devemos ensinar, instruir, educar a criança no caminho que ele deve andar. A Bíblia não está dizendo para nós obrigarmos a criança no caminho que ela deve andar. Isso me deixa claro que acima de ela estar sobre a minha responsabilidade, acima dela estar dentro da minha casa e estar sujeita às minhas ordens, mas ela não deve seguir os caminhos que eu sigo porque eu mando ela fazer ou mando ela ir. A criança, ela deve ver importância no caminho que eu estou seguindo. E isso não é apenas caminho igreja, mas isso é caminho honestidade, caminho franqueza, caminho transparência. Todos os caminhos que o homem segue na vida, sem ser em cunho espiritual, mas o caminho em que o homem tem que mostrar a sua seriedade, tem que mostrar a sua espontaneidade. Se a criança ela não entender o que é melhor fazer ou como melhor agir em situações específicas, ela não vai saber o caminho que deve andar. E por não saber o caminho que deve andar, ela pode pegar caminhos diferentes. Entenda que o livro de Provérbios 22:6 está mandando nós ensinarmos, educarmos, instruirmos. Isso é uma responsabilidade muito grande, porque para fazer isso, primeiro, você tem que conhecer esse caminho. Ninguém pode ensinar ou instruir o que não conhece. Ninguém pode ensinar ou instruir o que não sabe. E a pergunta que fica para os pais, a pergunta que fica para os tutores, para aqueles que estão educando uma criança é: você sabe o caminho que você está trilhando? Você sabe se esse caminho é bom ou ruim? Você sabe se isso é certo ou errado? Você sabe que fim vai dar o caminho que você está trilhando? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque por mais que pareça fácil, ela vai nos levar a pensar. Entenda, se você vive o caminho da desonestidade, você sabe que o final desse caminho não é bom e que esse não é um bom caminho. Se você vive o caminho da difamação, os seus filhos veem você em casa tendo uma vida difamadora, você sabe que esse caminho não é bom e seu filho vai copiar você. Ensina a criança o caminho que deve andar, pois quando crescer, não se desviará dele. Sabe, eu não posso generalizar isso, mas o caminho que você ensina os seus filhos é o caminho que ele vai trilhar quando for adulto. É por isso que você vê, na grande maioria, volto a dizer, não generalizando, pais que tinham uma vida promíscua e seus filhos continuam com vida promíscua.
Pais que tinham vidas desregradas e os seus filhos continuam com vidas desregradas. Esse vídeo não é apenas para crentes, para cristãos, mas é para todos. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E você só vai ensinar os caminhos que você conhece, que você já sabe. O que eu tenho para deixar para você é que o seu ensinamento seja espontâneo, porque nada que você queira ensinar de maneira obrigatória vai ser bom para essa criança. Então, quando a Bíblia fala, ensina o caminho que a criança deve andar, a Bíblia está dizendo, não a obriga, não a faça à força, mas ensine. E a melhor maneira que você, pai, você, mãe, vai ensinar a criança o caminho que ela deve andar é mostrando para ela, em maneira de ensinamento, como esse caminho é bom. E não com uma vara numa mão e uma sandália na outra mão. Tá bom? Exerça a sua autoridade com sabedoria. E com certeza, você colherá bons frutos da sua família. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, em nome de Jesus. E nunca se esqueça, Deus é fiel em todas as coisas. Amém? Fique na paz.